Shalom, shalom, eu sou a Mora Devorah e essa é a Brit Hadashah para a época de jejum. E aí, no caso, de onde você tirou isso, Morá? Do Dr. David Stern, que em sua Bíblia traz essa referência, beleza? A referência está em Mateus 17, do 14 ao 21, e em Lucas 5, do 33 ao 39, beleza? De Lucas eu fiz um videozinho curto sobre, e agora eu vou fazer um vídeo um pouquinho maior, explicando sobre Mateus 17, do 14 ao 21, beleza? Morá, outra referência para isso está onde? Está em Marcos 9, se eu não me engano, é do 14, né, ao 29, beleza? Que aí essa última parte é um pouquinho mais rápida que essa aqui. Eu vou ler para vocês o 17, Mateus 17, que é um pouco mais resumido, mas vamos acrescentar Marcos 9, 29, para a gente conseguir entender o porquê que essa leitura é feita, né? Ele indicou essa leitura em época de jejum. Bora lá? Mateus 17, do 14 ao 21. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Yeshua, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é epilético e sofre de ataques tão terríveis que não raro cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos talmidim, mas eles não o puderam curar. Yeshua respondeu: Povo perverso, sem nenhuma confiança, quanto tempo mais ficarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-no a mim. Yeshua repreendeu o Shed, demônio. Este saiu do menino, que por isso, daquele momento em diante, ficou curado. Então os talmidim, os discípulos, se aproximaram de Yeshua em particular e disseram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: Porque vocês têm pouquíssima confiança. Eu lhes asseguro que, se tivessem confiança tão diminuta quanto uma semente de mostarda, poderão dizer a esta montanha: saia daqui e vá para lá, e ela sairá. De fato, nada lhes será impossível. Morá, quero mais detalhes, isso aí tá bem resumido. Vai lá ler Marcos 9, do 14 ao 29, que tem mais detalhes sobre esse momento. E fala sobre confiança. Então, Matias tem uma conversa com esse pai desse menino. Tem mais detalhes do que acontecia. Aqui tá bem resumido, tá bom? Não era uma questão, uma condição de saúde. Era uma condição 100% causada por um espírito ruim, pelo Shedim. E nessa conversa dos talmidim, em Marcos 9, 29... aqui fala, né, que esse tipo de demônio, desse Shed, só sai com oração. E o comentário do David Stern diz que algumas versões acrescentam jejum e oração. Por que tá dizendo isso? O que tem a ver? Jejum dá poder? Não. O que o jejum faz? Como já falamos, quando estamos de jejum, nós sacrificamos um pouco o nosso corpo e não fica só sem comer. Você tem ali uma reflexão, você volta em techuvá, em arrependimento. Então você vai se retornar para Hashem. Como assim? Que retorno? Quando a gente sai dos caminhos da Torá, cumpre alguma mitzvah, comete alguma transgressão, né? O que é transgressão? O que é pecado, né? Transgressão da lei. Então, quando a gente comete algum pecado, alguma daquelas coisas que estão nos 613 e seus pormenores, nós nos afastamos de Hashem, beleza? E aí, quando fazemos o jejum, fazemos esse retorno. Então, ficamos ali refletindo sobre nossos atos, pensando nas coisas que fizemos errados, por exemplo, nas vezes que mentimos, nas vezes que falamos algo que não deveríamos ter falado, lashon hará, que vocês sabem que não é só fofoca, é qualquer coisa negativa que você falar sobre outra pessoa. Então, a gente pensa ali, reflete sobre os nossos atos ruins, e fazemos um retorno, até chuvar, nos voltamos para Hashem. Esse é o poder do jejum. O poder do jejum é você ser limpo ali dos seus pecados, lógico, né? E Beshem Yeshua, né? Em nome de Yeshua. Que o quê? Que o sacrifício dele traz vida para nós. Inclusive, eu estava escutando um estudo de um rabino sobre a Parashá que nós estamos, né? A Parashá Balak. E ele fala que o mérito, né, da morte de algum tzadikim pode trazer perdão dos pecados. Ele está se referindo a Miriam, se eu não me engano, né? Porque, enfim, para contextualizar, ele falou sobre isso. E mais uma referência ali, alguém acreditando que a morte de um tzadikim pode sim trazer vida. Claro que a gente está falando aqui explicitamente, né, sobre Yeshua. Essa compreensão para eles ainda está um pouquinho turva, porque eles ainda
não conhecem o Messias Yeshua como verdadeiramente ele é, mas a gente sabe que já é um conhecimento ali sobre essa situação que nós já temos a confiança, a certeza plena, que é que a morte de Mashiach traz vida, o sacrifício dele traz vida, né? E quando a gente faz jejum, pedindo perdão e etc, né? A gente abre mão ali do nosso conforto, beleza? A gente tá se tornando mais apto, tendo mais acesso a áreas espirituais que não tínhamos pela transgressão, porque a transgressão nos afasta de Hashem, logo nos afasta de todos os benefícios relacionados. Morar é muito ruim transgredir, como é que eu faço? Faz vidu e confissão dos seus pecados, faz jejum é muito bom, porque traz essa reflexão, você para ali, você fica de jejum, você começa a repensar nos seus pecados, seu corpo tá sofrendo um pouquinho, né? Porque os pecados nada mais é do que atender aos desejos do nosso corpo, então a gente não refreia, né? Não tem o domínio sobre nós mesmos. E quando fazemos jejum, refletimos sobre isso, pedimos perdão, Beshem Yeshua, em nome de Yeshua, nós temos o quê? A restauração ali, nós ficamos limpos, né? E nada melhor do que você estar limpo, mais próximo de Hashem e acessar o mérito do sangue de Mashiach, que recebeu de Hashem todo o poder. Beleza? Beleza. Morar, não fiz jejum, não sou obrigada a fazer jejum. Como que eu faço? Faça o jejum mínimo, por exemplo, evita de comer doces. Quem tá isento não come doces, mesmo assim, época de jejum. Come ali o mínimo, entendeu? Você que é mãe, atrasa um pouquinho o café da sua criança, ele precisa entender essa complexidade desse dia, porque ele precisa se acostumar a entender o que tá acontecendo no dia a dia, beleza? Tem vídeo aqui no canal sobre jejum, tá bom? É muito importante fazer leitura da Brit Hadashah com a sua criança. E esse é o poder que o jejum dá, beleza? Então a gente aqui incluiu Mateus 17, do 14 ao 21, também Marcos 9, do 14 ao 29. A outra referência está em Lucas 5, do 33 ao 39, onde Yeshua diz que chegará o tempo, que o noivo será tirado. Então, esse é o tempo, infelizmente. Não temos o noivo, não temos Yeshua, então jejuaremos. Outra referência que eu já falei com vocês em uns shorts, uns vídeos que eu tô fazendo ali curtos, sobre 17 Tammuz, que é Zacarias 8, 19. Isso aí, Zacarias 8, 19, onde Hashem fala sobre esses 4 jejuns, que eu já falei lá no vídeo quais são, o que comemora, comemora esses dias de jejum, dias tristes do nosso calendário, mas em breve, Beshem Yeshua, serão dias de muita alegria, porque estaremos com o nosso noivo, não mais jejuando, mas sim, né, nos alegrando. É isso, espero que você tenha entendido. Tô gostando de fazer vídeos da Brit Hadashah, vi que vocês também. Se quiserem que a Morá faça de algum assunto específico, pode falar, tá bom? Bezrat Hashem, vão ter mais vídeos sobre. É isso, shalom, shalom.